A palavra de hoje é a vacina de Deus. Amém? Todos nós precisamos tomar a vacina de Deus. E qual é, pastor, essa vacina? Coloca para mim essas 3 referências. A primeira, Oséias 4:6. Oséias 4:6 diz assim: meu povo está sendo destruído porque não me conhece, ou por falta de conhecimento. Porque só a parte A. Só a parte A. Abra aí Hebreus 11:6. Hebreus 11:6. Então, em Oséias 4:6 fala que o povo está perecendo porque falta o que, irmãos? Conhecimento. Hebreus 11:6 diz assim: sem fé é impossível agradar a Deus, e quem deseja se aproximar de Deus deve crer que Ele existe e que recompensa aqueles que o buscam. Amém? Então, sem fé é impossível agradar a Deus, e sem conhecimento nós perecemos. Então, qual é a vacina de Deus que eu e você precisamos tomar? Conhecimento e fé. Amém? Olha para o seu irmão e diga para ele: a vacina de Deus é conhecimento e fé. Todos nós precisamos tomar dessas doses de conhecimento e de fé. Porque sem essa vacina de Deus, porque sem o conhecimento e sem a fé, nós não vamos sobreviver aos últimos dias. Amém? Então nós precisamos. Em Romanos 10:17, é a terceira referência que traz base para o que eu estou falando para vocês. Romanos 10:17 diz assim: portanto, a fé vem por ouvir, isto é, por ouvir as boas novas a respeito de Cristo. Amém? Fé e conhecimento andam juntos. Não tem como você separar a fé do conhecimento. Não tem como ter fé sem ter conhecimento. Porque a fé vem pelo ouvir. E o ouvir o quê? A verdade. As boas novas do Evangelho. Os princípios. Então, a fé é despertada no nosso coração. E a gente precisa de fé para agradar a Deus. Porque sem fé ninguém pode agradar a Deus. Então, sem fé, não podemos agradar. E para ter fé precisa ter conhecimento, precisa ouvir, precisa conhecer. Então por que o Senhor fala em Oséias que o povo estava perecendo? Porque o povo não estava tendo fé, porque lhes faltava conhecimento. Então conhecimento e fé andam juntos. Por isso é a vacina de Deus para os dias maus. E os últimos dias são dias maus. Os últimos dias são dias difíceis, e não sou eu que estou dizendo, é a palavra de Deus. É Jesus que falou isso, é o apóstolo Paulo que falou isso, os discípulos falaram isso, que os últimos dias seriam dias difíceis. E para a gente estar apto para vencer esses dias difíceis, precisamos dessa vacina dele. Precisamos de conhecimento e precisamos de fé. Amém? Por quê, pastor? Porque o mundo está sendo preparado. E é a primeira coisa aqui que a gente vai falar, primeiro ponto, que o mundo está sendo preparado para aquele que vai comandar esse sistema que está sendo montado. O mundo está caminhando
o mundo está sendo preparado para a chegada de um governante. E por que eu falo isso? Porque a palavra de Deus diz isso. Eu quero que você abra 2 Tessalonicenses. Estava escutando aqui o louvor cantando, né? E cantando sobre a volta de Jesus, né? Que a igreja será arrebatada num piscar de olhos, né? Como o Espírito Santo alinha as coisas, porque é sobre isso que nós vamos falar nessa noite. Amém? 2 Tessalonicenses. Nessa noite eu quero trazer uma dose dessa vacina de Deus para você, amém? Uma dose de conhecimento e uma dose de fé. 2 Tessalonicenses capítulo 2, a partir do 1º versículo. Diz: agora, irmãos, vamos esclarecer algumas coisas a respeito da vinda de nosso Senhor Jesus Cristo e de nosso encontro com Ele. Não se deixem abalar, nem assustar tão facilmente por aqueles que dizem que o dia do Senhor já começou. O dia do Senhor é o dia da sua volta. Não acreditem neles, mesmo que afirmem ter recebido uma visão espiritual, uma revelação ou uma carta supostamente enviada por nós. Paulo está falando à igreja de Tessalônica, falando que eles precisavam entender, deixar claro algumas coisas sobre o dia do Senhor e o nosso encontro com Ele, sobre o dia da volta de Jesus e o dia, né, que estaremos com Ele, como os irmãos cantaram aqui, aquilo que está lá em 1 Tessalonicenses, que os vivos serão arrebatados, os mortos serão ressuscitados e os vivos serão arrebatados e se encontrarão com o Senhor nos ares, e será num piscar de olhos. Então, isso que ele está falando, que Paulo fala em 1 Tessalonicenses, é o que vai acontecer no dia que o Senhor voltar. Aqueles que morreram em Cristo ressuscitarão primeiro, e os que estiverem vivos serão arrebatados, e nos encontraremos com Ele nos ares. E Paulo está esclarecendo algumas coisas para os irmãos, coisas que irão acontecer antes, coisas que precederão, e a gente vai saber que o dia do Senhor está próximo. Por que ele está falando sobre isso? Porque existiam algumas pessoas naquela época que estavam dizendo que o dia do Senhor já havia começado, que Jesus já tinha voltado e o povo não tinha ficado sabendo. Então, por causa dessas heresias, Paulo está falando com a igreja, explicando como será. Então, vamos continuar? Então ele diz, olha, não se deixe abalar, nem assustar tão facilmente por aqueles que dizem que o dia do Senhor já começou. Não acreditem neles, mesmo que afirmem ter recebido uma visão espiritual, uma revelação ou uma carta supostamente enviada por nós. Não se deixem enganar pelo que dizem, pois esse dia não virá até que surja a rebelião e venha o homem da perversidade, aquele que traz destruição. Ele se exaltará e se oporá a tudo que o povo chama de Deus e a todo objeto de culto, e até se sentará no templo de Deus e se fará passar por Deus. Amém? O que Paulo está dizendo aqui, irmãos? Que o Senhor Jesus não irá voltar, ou seja, o dia do Senhor não irá começar antes que aconteçam essas coisas aqui. E o que é que ele diz? Vamos botar aqui em ordem cronológica, né? No versículo 3, ele diz: pois esse dia não virá até que, primeira coisa, surja a rebelião, ou seja, a apostasia,
que significa afastamento ou esfriamento. O que é isso? A primeira coisa, irmãos, que vai anteceder, que vai deixar claro para nós que a volta de Jesus está próxima, Paulo está dizendo aqui, é o tempo de apostasia. É um tempo de afastamento. É um tempo de esfriamento. Jesus disse lá em Mateus capítulo 24, que o amor de muitos esfriaria nos últimos dias. O amor de quase todos, Jesus disse. Então, irmãos, esse tempo eu estou vendo acontecer. É o tempo que nós estamos vivendo. O tempo de apostasia, um tempo de esfriamento espiritual, um tempo que as pessoas estão perdendo a fé, um tempo que as pessoas estão se afastando das verdades da palavra, um tempo que as pessoas estão deixando o primeiro lugar que é do Senhor e ocupando esse primeiro lugar com muitas coisas, principalmente com o seu próprio eu. Então, nós já estamos vivendo esse tempo. E essa é a primeira coisa que antecede a volta do Senhor Jesus. Que Paulo está falando claramente aqui. A apostasia, o afastamento, o esfriamento. E como nós temos visto isso acontecer. E eu sei que você também está vendo. Como as pessoas estão abandonando a sua fé em Jesus. E abandonar a fé, irmãos, não é sair da igreja. Eu já preguei aqui sobre isso. O Senhor, Ele trata com uma igreja lá em Apocalipse, se não me engano, na igreja de Sardes. E Ele diz que a única coisa que Ele tem contra aquela igreja é que ela abandonou o seu primeiro amor. Então nós estamos vendo um esfriamento espiritual. As pessoas não querem orar, as pessoas não querem ter conhecimento da palavra, as pessoas estão vivendo um cristianismo fraco, superficial, e cada vez isso quando ainda estão vivendo, porque muita gente está abandonando mesmo, está se afastando mesmo. Muita gente que eu conheci, que eu conheço, que era cheia do Espírito Santo, que discipulava, que liderava, que era envolvido no reino de Deus, estão desviados. Pessoas que queimavam pela presença de Deus, que estão completamente afastados, entregues ao pecado, aos vícios. Irmãos, se nós não nos prepararmos, isso pode acontecer conosco também. Se nós não nos enchermos do conhecimento de Deus, e eu falo do conhecimento da palavra e do conhecimento da intimidade com Ele na oração, de ter experiências com Ele. Se nós não estivermos conhecendo e prosseguindo em conhecer e fortalecendo a nossa fé nesses dias, nós também estamos sujeitos, como essas pessoas que eu dei o exemplo aqui para vocês, a acontecer a mesma coisa conosco. Então esse tempo já está acontecendo. E o que vem depois? Aqui nesse mesmo versículo ele diz assim: pois esse dia não virá até que surja a apostasia, a rebelião, o afastamento, e venha o homem da perversidade, ou da iniquidade. Quem é esse homem? É o homem que o Daniel fala, do governante, que fará um tratado com muitos, que vai governar durante 7 anos, que os 7 anos que antecedem a volta de Jesus. Então, ele é chamado de anticristo, porque ele é contra tudo aquilo que se trata de Cristo. Então, primeiro vem a apostasia, primeiro vem o afastamento,
Primeiro vem o esfriamento, e em seguida vem o homem da iniquidade, o homem que governará a terra. Porque ele não pode vir antes que a terra já tenha sido preparada para a sua chegada. Nós vamos chegar mais na frente falando sobre isso. E o que ele vai fazer? Ele traz destruição, ele se exaltará, ele se oporá a tudo que o povo chama de Deus e a todo objeto de culto, e até se sentará no templo de Deus, lá em Israel, em Jerusalém, porque será erguido o templo novamente lá, e é lá que ele se sentará e se passará por Deus. E só depois, o Paulo vai continuar aqui, mas eu já coloquei aqui com os três primeiros acontecimentos, O primeiro é o tempo de apostasia, o segundo o homem da iniquidade, e por fim, então, em terceiro, a volta de Jesus. Amém? É isso que o Paulo está deixando claro aqui. A volta de Jesus irá acontecer, mas ela não acontecerá antes que aconteça o quê? A apostasia e a manifestação do homem da iniquidade. Amém? Então, irmãos, o mundo está se preparando para receber esse homem. E é por isso que nós já estamos vivendo esse tempo de apostasia. Nós já estamos vivendo esse tempo. E então quer dizer que a próxima coisa a acontecer é a revelação dele. É a manifestação dele, para que todos vejam. E nós precisamos estar preparados para isso. Nós precisamos ter conhecimento disso e nos preparar e nos encher de fé para esse tempo. Por quê, pastor? Porque serão tempos difíceis. E quem não estiver cheio de conhecimento e cheio de fé, não vai aguentar. A segunda coisa que o Paulo está falando aqui é que esse sistema do anticristo, que se opõe a Deus, que é contra a cultura de Deus, ele já opera no mundo. Ele já está no mundo há muito tempo. Só que ele ainda não se manifestou, não se manifestou em um homem. Ele está agindo, esse espírito do anticristo, ele está agindo no mundo, usando pessoas, claro, usando governantes, durante toda a história da humanidade, desde quando a igreja foi perseguida pelo Império Romano, era o espírito do anticristo. Vocês acham que o que fazia um imperador lançar pessoas dentro de uma arena para ver elas sendo devoradas por leões, se não era o espírito do anticristo? O que fazia um homem, tentar extinguir uma raça, uma nação, que foi o povo judeu na Alemanha, no meados da Primeira Guerra Mundial. Um holocausto onde milhares, milhões de pessoas foram mortas, de famílias, de crianças foram mortas no holocausto, nos campos de concentração. O que foi que fez isso? Foi o espírito do anticristo, irmãos. Ele sempre atuou e está cada vez mais atuante. E por que eu estou falando isso? Vamos ler na palavra, 2 Tessalonicenses, aí o mesmo texto, no versículo 5 em diante. Paulo prova para a gente que esse espírito já está atuando, mas vai chegar o tempo que esse espírito vai encarnar em um homem, e esse é o homem da iniquidade que governará o mundo. Olha o que diz, versículo 5.
Não se lembram de que eu lhes falei tudo isso quando estive aí? E vocês também sabem o que está detendo, pois ele só pode ser revelado quando sua hora chegar. Está falando ainda do homem, da iniquidade, que ele só pode se revelar quando chegar a hora dele, porque algo ainda está o detendo. Pois essa perversidade já opera secretamente e permanecerá em segredo até que se afaste aquele que a detém. Então o homem da perversidade será revelado. O que ele está dizendo? Que essa perversidade já opera secretamente. Já opera, irmãos, secretamente. Não é para todo mundo ver, não. Está secreto. Existem o exército de Satanás, assim como existem os homens de Deus e as mulheres de Deus, como vocês, amém? Que estamos lutando para edificar o reino de Deus na terra. Existem, irmãos, os servos de Satanás, que lutam para estabelecer o reino de Satanás. E eles agem secretamente. E isso vai permanecer em segredo até que se afaste aquele que detém isso. Algo detém isso. Muitos dizem que é a igreja, muitos dizem que é o Espírito Santo, muitos dizem que é muitas coisas que está segurando ainda para que o homem da iniquidade não se manifeste. Mas eu creio, né, e até conversando com o Lucas Silva esses dias sobre isso, que é a palavra, é a lei de Deus, é a verdade que ainda está detendo. Porque esse homem da iniquidade, ele precisa de um tempo de apostasia, de um afastamento da verdade para que ele se manifeste. Enquanto a verdade operar no mundo, enquanto a verdade e os princípios da palavra regerem a humanidade, ele não pode se manifestar. Então o que precisa acontecer? É preciso eliminar os princípios que regem o mundo, os princípios judaico-cristãos. Eles precisam ser extintos da humanidade. E então o terreno estará preparado para o homem da iniquidade. Amém? Quem está entendendo, diga glória a Deus. Então, depois que for afastado aquilo que está detendo ele, então ele será revelado. Ele será revelado. Então, irmãos, o sistema dele já está atuando no mundo. Abra aqui para a gente 1 João 4, versículo 2 e 3. Diz assim: assim sabemos, se eles têm o Espírito de Deus, todo espírito que reconhece que Jesus Cristo veio em corpo humano é de Deus. Mas todo espírito que não reconhece a verdade a respeito de Jesus não é de Deus. Esse é o espírito do anticristo, sobre o qual vocês ouviram que viria ao mundo. De fato, já está aqui. O espírito dele já está aqui atuando. Por isso as pessoas rejeitam a verdade. Por isso as pessoas rejeitam a Deus, rejeitam a Jesus. E antes isso estava apenas em um nível pessoal, agora não. Agora está em um nível social, onde aqueles que creem em Jesus estão sendo considerados os extraterrestres da terra. E aqueles que colocam o homem no centro é que são os sensatos, por causa do espírito do anticristo que está atuando. 5,19, 1 João 5,19. Sabemos que somos filhos de Deus e que o mundo inteiro está sob o controle de quem, irmãos? O mundo está sob o controle do maligno.
do espírito do anticristo. Claro que acima desse controle que ele acha que tem, está o controle do Todo-Poderoso, do nosso Deus. Mas o Senhor permitiu que ele controle algumas coisas. E ele controla muitas coisas, muitas. Controla a música, controla a política, controla a economia, controla em muitos lugares da sociedade. Porque muitas vezes a igreja foi omissa também, entregou na mão dele o controle. Então, irmãos, tenha na sua mente que esse espírito já está atuando. E ele está cada vez mais atuante, cada vez mais atuando em mais pessoas. E a apostasia está crescendo, o amor de mais gente está esfriando. E daqui uns dias, aqueles que creem serão minoria. Aqueles que realmente praticam, a verdade, que têm o Espírito de Deus, serão considerados, pessoas anormais. E então, depois que isso estiver bem difundido, esse sistema que está sendo pregado, estiver pronto, o sistema estiver preparado, então ele vai se manifestar para governar, para assumir o controle mundial. E aí, irmãos, será tenso. Tenso para aqueles que quiserem perseverar até o fim. E uma facilidade para aqueles que se curvarem diante do sistema dele. Só que quando Jesus voltar, a moita vai fechar para esses que se curvaram ao sistema dele, para os que aceitaram a sua facilidade. E aqueles que permaneceram, que perseveraram até o fim, esses receberão uma coroa como recompensa. Então, irmãos, nós precisamos estar preparados com conhecimento e com fé, cheios de Deus, cheios do conhecimento da palavra, daquilo que está por vir, porque a Bíblia nos diz o que está por vir, nos mostra os sinais, e a gente precisa estar de olho na Bíblia. Olha para a Bíblia e olha para os acontecimentos, olha para a Bíblia e olha para os acontecimentos. É assim que a gente precisa estar nesse tempo. E se enche de fé, e se enche de Deus, e se apega no Senhor, e ora, e jejua, e busca a Deus, porque senão não seremos capazes de resistir ao vírus do anticristo. Então precisamos estar com conhecimento e fé. Amém? A terceira e última coisa aqui dessa palavra: para um novo sistema é necessário a desconstrução do anterior. Diga comigo, para um novo sistema é necessário destruir o anterior. Quem mexe com computação aí, o pastor Wesley, a Thaís, para você instalar um sistema no seu computador, você precisa fazer o que antes? Desinstalar o sistema antigo, não é? Para que um novo sistema opere aquela máquina. E é isso que eles estão fazendo, irmãos. Eles estão desconstruindo o sistema que está regendo o mundo, desde lá do início, e principalmente o sistema que foi estabelecido pós-Segunda Guerra Mundial. Esse sistema está sendo desconstruído para que um novo sistema seja estabelecido. E esse sistema que será estabelecido é o sistema do homem da iniquidade. Então, o que eles precisam fazer? Eles precisam apagar a sua fé. Eles precisam apagar os princípios da palavra da sociedade.
Eles precisam apagar aquilo que Deus disse, que família é homem e mulher e seus filhos. Eles precisam desconstruir a cultura da humanidade. Eles precisam desconstruir muitas coisas, em todos os aspectos: espiritual, cultural, político, econômico e social. Eles estão desconstruindo tudo, para que então um novo sistema seja estabelecido. Então eles vão dizer: esse sistema é ruim, esse sistema é ruim, esse sistema é ruim, e nós precisamos de um novo sistema. E é isso que eles estão fazendo. Olha, o nosso estilo de política é ruim, nós precisamos de uma nova política. Nosso sistema financeiro mundial está ruim, não é um sistema adequado para governar o mundo, nós precisamos de um novo sistema financeiro mundial. Olha, a nossa cultura está excluindo alguns tipos de pessoas, a nossa espiritualidade está produzindo discurso de ódio, desigualdade social. Então as pessoas estão se sentindo excluídas, aqueles que querem praticar, coisas que não são segundo a palavra, segundo os seus próprios prazeres, querem se perverter sexualmente, querem criar um novo tipo de família, e para isso eles precisam dizer que a família tradicional é ruim, para poder dizer que a outra família é boa. Então, em todos os aspectos, irmãos, a ordem mundial que nós vivemos está sendo desconstruída. Principalmente, eles precisam desconstruir tudo mesmo, porque vai depender de tudo isso o novo sistema. Esse sistema que nós vivemos foi estabelecido depois da Segunda Guerra Mundial. O mundo era regido por duas superpotências. Vou resumir aqui só para você ter um entendimento disso. Sei que muita gente já tem. Estados Unidos e União Soviética. Estados Unidos capitalista, União Soviética socialista. E aí, depois da Segunda Guerra Mundial, a União Soviética foi se enfraquecendo, entrou em crise, Estados Unidos foi se fortalecendo, se tornou uma potência mundial. Em 89, quando houve a queda do Muro de Berlim, a União Soviética foi desfeita. E dali muitas nações foram criadas, inclusive a Rússia, Ucrânia, Cazaquistão, muitas outras lá. São 15 países, se eu não me engano. E aí os Estados Unidos se tornou a grande potência mundial. Estados Unidos que representa o capitalismo, que representa o conservadorismo, que representa a direita, que crê na família, que crê em Deus. Os Estados Unidos foi constituído com bases cristãs, constituído com base na palavra. Então a ideologia, o modo de pensar é baseado na cultura da Bíblia, nos costumes, nos valores que a Bíblia nos traz. Já a União Soviética não, é baseado no socialismo. E o socialismo, irmãos, um cristão não pode ser socialista, porque não tem como. Sabe que é duas coisas opostas, é um cristão e o socialismo, são duas coisas totalmente opostas. Então, à esquerda, o cunho socialista é anti-Deus, é o espírito do anticristo que atua nesse sistema. Foram eles que fizeram todas as atrocidades da humanidade. São eles que até hoje perseguem os nossos irmãos cristãos nos países que são comunistas, que não podem pregar o evangelho. São eles que matam os cristãos todos os dias, irmãos. São eles. Você acha que na China alguém pode ter o aplicativo da Bíblia no seu celular? Não pode, irmãos. Por quê?
porque eles são anti-Deus. Quem é o Deus lá? O líder político. Ele é o Deus. Então, essa linha de raciocínio está voltada para a esquerda política do mundo. E aí, irmãos, eles vêm com um discurso bonito, um discurso que todo mundo tem que ter direitos iguais, que todo mundo tem direito à vida, sabe? É uma conversa para boi dormir, mas que por trás está cheio de coisas malignas. E vocês estão vendo que o dragão vermelho está tomando poder no mundo, hegemonia. Estados Unidos está sendo enfraquecido. Um político que se tornou presidente de cunho da esquerda, agora é presidente dos Estados Unidos. Isso enfraqueceu os Estados Unidos, e agora o dragão vermelho, né, que é a China, está sendo fortalecido e o mundo está dependente dela. Por quê, irmãos? Porque a velha ordem está sendo desconstruída e a nova ordem vai ser estabelecida. E essa nova ordem vem com o espírito do anticristo, que odeia aquilo que se chama Deus, que é contra os valores e princípios da palavra, que persegue aqueles que creem em Jesus. Essa é a ideologia, entendeu? Então, eles estão desconstruindo em todas as áreas da vida humana essa ordem que foi estabelecida depois da Guerra Fria, depois da Segunda Guerra Mundial, da queda do Muro de Berlim. E os Estados Unidos sempre foi essa potência que governou o mundo. E isso está sendo mudado. Isso está sendo mudado. E quem não entrar nesse novo sistema vai ser excluído, irmãos, da sociedade. Como, pastor? Você já notou, irmãos? Como eu falei aqui, eu não sou contra, né? Mas sempre teve uma certa obrigatoriedade quanto à questão da educação. Olha, se você não for manter a carteira do seu filho não pode se matricular na escola. Mas vocês já perceberam como isso está tomando uma proporção tão grande, ao ponto das pessoas serem proibidas de entrar nos lugares públicos, nos templos religiosos? Você sabe, olha, o nosso estado ainda está muito light, irmãos. Mas no meu estado, lá onde eu nasci, em Belém do Pará, você não poderia entrar no templo para assistir o culto. Não pode, se não tiver o passaporte. Não pode. E se a igreja permitir que alguém assista o culto sem ter, a igreja é multada, se não me engano, é mais de R$100 mil a multa que o governador estabeleceu. E isso está sendo cada vez mais forte, cada vez mais forte. Agora em Palmas, essa semana, já não pode entrar mais nos órgãos municipais, se não tiver. Não estou dizendo que isso já é, mas você está vendo que a sociedade está sendo treinada, porque quando você quer dar a notícia da morte para alguém, você não quer causar um impacto na vida daquela pessoa. Vamos dizer que o parente da pessoa sofreu um acidente e foi para o hospital e morreu lá. Aí você vai dar a notícia, você não chega falando assim, olha, fulano de tal morreu no acidente. Não, você fala, ó, sabe a pessoa assim, seu parente, ele acabou sofrendo um acidente e assim parece que foi bem grave. E aí depois você vai, né, aos pouquinhos você vai dizendo, até você dizer para a pessoa que a pessoa faleceu. É assim que eles estão fazendo. Eles estão nos adestrando a aceitar as imposições. Então, São Paulo, ninguém pode fazer mais nada. Aqui a Universidade Federal não pode entrar se não tiver.
Então, isso vai ser apertado cada vez mais, isso vai chegar aqui para nós. Talvez não chegou ainda porque o prefeito ele é bem light quanto a isso. Mas vai ter um momento que ele não vai ter para onde correr também, e ele vai ter que implantar isso também, irmãos. E o que é isso? É nos treinando para que quando vier a imposição do anticristo, todo mundo aceite numa boa. Seja algo normal já, seja algo natural para nós, entendeu? E o que está acontecendo? As pessoas já em alguns lugares do mundo, pastores estão sendo presos. No Canadá, um pastor foi preso porque abriu a igreja. As pessoas estão perdendo a liberdade, estão perdendo seus direitos religiosos, direito de ir e vir, com imposições. Ah, mas é para proteger, irmãos. O diabo nunca vem com algo por trás sem ter algo bom na frente. Então ele sempre vem com uma historinha boa, mas por trás vem enfiando a faca. Então, esse sistema está sendo preparado, o mundo está sendo treinado para aceitar a imposição dele. Qual é a imposição dele, pastor? Abra sua Bíblia aí para você ver, em Apocalipse 13:16. Espera aí, eu deixei de ler aqui uns textos. Antes de a gente ler Apocalipse, vamos lá em 2 Tessalonicenses, capítulo 2, versículo 9. Esse homem virá para realizar o trabalho de Satanás, com poder, sinais e falsas maravilhas, e com todo tipo de mentira perversa para enganar os que estão caminhando para a destruição, porque recusaram a amar e a aceitar a verdade que os salvaria. Quem é que vai estar caminhando para a destruição, irmãos? Quem se recusou a amar a verdade e a aceitar a verdade que os salvaria. Portanto, Deus fará que sejam enganados e eles crerão nessas mentiras. Tudo começa aonde, irmãos? No conhecimento e na fé. Quem se recusar a ter fé e crer na verdade, ou seja, e não tiver conhecimento da verdade, não vai poder ter fé, porque a fé vem pelo ouvir. Então, quem se recusar a praticar a verdade, a crer na verdade que é Jesus, o Senhor mesmo fará com que essas pessoas sejam enganadas, que elas acreditem nas mentiras do anticristo. Versículo 12: então serão condenados por ter prazer no mal, em vez de crer na verdade. As pessoas serão condenadas por quê? Porque tiveram prazer na mentira, no engano, e não tiveram prazer na verdade. Então precisamos de conhecimento e de fé, irmãos, para ontem, para ontem. 2 Timóteo, capítulo 3, 2 Timóteo, capítulo 3, versículo 14. Olha o que o Paulo está dizendo para o seu discípulo Timóteo. Você, porém, deve permanecer fiel àquilo que lhe foi ensinado. Sabe que é a verdade, pois conhece aqueles de quem aprendeu. Desde a infância lhe foram ensinadas as sagradas Escrituras, que lhe deram sabedoria para receber a salvação que vem pela fé em Cristo Jesus. Toda a Escritura é inspirada por Deus, é útil para nos ensinar o que é verdadeiro e para nos fazer perceber o que não está em ordem em nossa vida. Ela nos corrige quando erramos e nos ensina a fazer o que é certo. Deus a usa para preparar e capacitar seu povo para toda boa obra. Vamos continuar. Eu lhe digo solenemente na presença de Deus e de Cristo Jesus,
que um dia julgará os vivos e os mortos quando vier para estabelecer o seu reino. Pregue a palavra, esteja preparado, quer a ocasião seja favorável, quer não. Corrija, repreenda e encoraje com paciência e bom ensino. Versículo 3, preste atenção. Pois virá o tempo em que as pessoas já não escutarão o ensino verdadeiro, seguirão os próprios desejos e buscarão mestres que lhes digam apenas aquilo que agrada aos seus ouvidos. Rejeitarão a verdade e correrão atrás de mitos. Estamos nesse tempo. Eu vi uma pessoa famosa se batizando em uma igreja que diz que a Bíblia aceita sim aquele que pratica uma vida com o sexo oposto, com o sexo igual. Porque as pessoas estão sentindo coceira de ouvir a verdade, estão procurando mestres segundo seus próprios desejos. Irmãos, essa é a realidade que nós temos vivido. E o que o Paulo está dizendo? Para a gente conhecer as Escrituras, porque ela é útil para nos ensinar, para nos corrigir, para pôr em ordem aquilo que está fora de ordem. E é por isso que eles precisam acabar com isso aqui. É por isso que eles precisam tirar das escolas, é por isso que eles precisam tirar dos plenários, é por isso que eles precisam tirar todos os políticos que temem a Deus e que, por algum motivo, seguem os princípios da palavra, ou pelo menos, aceitam e não vão contra esses princípios. Eles precisam tirar, porque isso precisa ser desconstruído para a chegada do Deus deles. Agora vamos ver, sim, Apocalipse. Apocalipse, capítulo 4. Capítulo 13, perdão, irmãos. Apocalipse, capítulo 13, versículo 16. Olha o que a palavra diz, como será o sistema do anticristo. 13:16. Exigiu que grandes e pequenos, ricos e pobres, escravos e livres, todos recebessem uma marca na mão direita ou na testa. E ninguém podia comprar nem vender coisa alguma sem essa marca, que era o nome da besta ou o número que representa seu nome. Aqui é preciso sabedoria. Quem tem discernimento, trate de entender o significado do número da besta, pois é número de homem, seu número é 666. O que está dizendo, irmãos? Que o anticristo vai exigir que pequenos e grandes, ricos e pobres, escravos e livres, todos recebam uma marca na mão direita ou na testa. E quem não receber, ou seja, quem não se adaptar ao seu sistema, não vai poder comprar nem vender coisa alguma. Não terá vida social, se não estiver dentro do sistema dele. E o que representa essa marca? Representa que aquela pessoa pertence. O diabo ele sempre quis imitar a Deus. E Deus fala que marca o seu povo na mão direita e na testa, porque isso fala de mente, Fala de mente, fala de princípios, de autoridade. E o diabo também vai marcar os seus na testa e na mão, na mente, cauterizando a mente, e na mão de algo mesmo físico, de um sistema econômico, financeiro, que vai controlar o mundo. Então, quem não se adaptar a esse sistema será excluído da sociedade.
E quem receber essa marca, irmãos, está condenado eternamente. Você pode continuar lendo aí Apocalipse, você vai ver. Aqueles que receberam a marca serão condenados. E aqueles que não receberam, esses serão salvos. Por quê? Os que não receberam, porque tiveram conhecimento e fé. Amém? Então nós precisamos estar preparados. E você está vendo como se assemelha a esse sistema de obrigatoriedade, de imposição, porque nós estamos sendo treinados para esse sistema aqui. E o que está acontecendo? O presidente do Fórum Econômico Mundial, Fórum de Davos, na Suíça, é um fórum que rege a economia do mundo. Ele falou agora, ano passado, que o mundo precisa de um grande reset, de uma reinicialização, de uma nova ordem. Essa ordem política, econômica está ultrapassada e é necessário que o mundo aproveite esta crise para resetar o mundo. Palavras dele, está lá, pode pesquisar. Grandes personalidades, príncipe lá da Inglaterra falando que o mundo precisa de um novo governante. Irmãos, os poderosos o mundo está clamando por um novo governante mundial, por um novo sistema que vai reger o mundo. E o que está acontecendo? O dinheiro de papel está diminuindo, vai chegar um momento que vai acabar, e nós seremos totalmente controlados financeiramente. Você pega uma nota, você gasta onde quiser. Mas, se você passa o seu cartão, faz uma transação bancária com dinheiro digital, eles sabem de tudo. Então, vai acabar. Tudo isso, irmãos, faz parte. Estão entendendo? Tudo isso faz parte de um grande plano maligno. Como ele vai ser capaz de impedir que as pessoas comprem e vendam, se não tiver a marca? Porque ele vai ter um domínio político, financeiro, social, cultural, tudo, militar, ele vai dominar tudo, tudo. Então, nós precisamos estar atentos para tudo isso, irmãos. Precisamos de conhecimento, para a gente não cair no engano do diabo. Precisamos fortalecer a nossa fé, precisamos agir com base na palavra do Senhor. E esse número, pastor, vai botar assim 666, 666, não, irmãos, não é escancarado assim. Esse número, o número 6 é número de homem. O que isso quer dizer? Tudo que é repetido 3 vezes na Bíblia quer dizer algo pleno, completo. E o que essa marca em si quer dizer? Que é um homem repetido 3 vezes, homem, homem, homem. Isso quer dizer o quê? O homem sem Deus, o homem no centro. Isso que quer dizer o sistema dele. Ou seja, Deus fora da sociedade e o homem no centro. Siga os seus desejos, siga o seu coração, seja feliz, viva a sua vida, faça o que você quiser. Sempre o homem no centro, sempre o homem no centro, sempre. Seja feliz, faça de tudo para você ser feliz, sempre o homem no centro. E o evangelho é o que, irmãos? Me diga, o que é o evangelho? Se arrependa, se converta, mude de vida, agrade a Deus, abandone o pecado, abandone as suas vontades, os seus desejos, faça a vontade de Deus. Totalmente ao contrário. Então, essa marca, primeiro ela começa no coração. Primeiro, a pessoa, para aceitar a marca física, pois ela será física, vocês estão vendo, quem não tiver a marca não vai poder comprar nem vender. Essa marca será física, mas antes dela ser física na pessoa, primeiro ela vai ter que ser mental. Primeiro, a pessoa vai precisar apostatar da sua fé no seu coração. Primeiro a pessoa vai precisar desacreditar da sua fé e aceitar aquele sistema de bom grado. Ninguém vai ser
sabe, na marra aí, põe a marca. Não, irmãos, não vai ser assim não. As pessoas vão apostatar da fé, porque vai ser, sabe, muito discurso de ódio, e as pessoas vão aceitar as facilidades que isso vai trazer. Eu quero mostrar para você algo muito curioso, que pode ser usado, tá, irmãos? Não estou dizendo que é, mas que, assim, eu acredito muito que pode ser a marca física. Pode ser uma desculpa por causa da saúde e que vai registrar ali, vai facilitar a vida das pessoas. Porque hoje ainda pode se falsificar um passaporte de papel. Mas e quando não puder mais ser falsificado? E olha essa tecnologia que já está acontecendo. Já está sendo implantada em alguns países, em algumas empresas, uma tecnologia. E o anticristo pode muito bem usar dela para exigir a sua marca das pessoas. Eu queria que você assistisse a esse vídeo para chegar a esse ponto, esse passaporte se tornar algo, que aí vai vir muitos benefícios, né? Você vai ter seus dados pessoais, não vai precisar ficar andando com documento, ficar andando com cartão, seus dados bancários vão estar lá, seus cartões, tudo lá, né? Seus dados clínicos, se a pessoa acontece um acidente, né? Ninguém sabe de onde ela é, qual o tipo sanguíneo, basta passar a maquininha, o médico já sabe. Então, muitos benefícios que virão, né, através disso. E o controle, quem não tiver, não pode. Qual vai ser a desculpa? Questão de saúde, em defesa da vida. Não é isso que eles estão falando agora? Porque já estão nos treinando. A gente já está treinado a entrar no supermercado e fazer assim, né, irmãos? Até aqui na igreja, esses dias, os irmãos estavam usando medidor de temperatura. Isso é adestramento. Então, está próximo, está muito próximo. Se coloque de pé. 2 Tessalonicenses 2:8, coloca na tela aí para mim, por favor. A gente vai orar, encerrando essa palavra. Então o homem da perversidade será revelado, mas o Senhor Jesus o matará com o sopro de sua boca e o destruirá com o esplendor da sua vinda. Amém? Essa tem que ser a nossa esperança. É por isso que temos que estar cheios de conhecimento e cheios de fé. Fé porque o Senhor prometeu que Ele vai voltar e Ele vai destruir com o sopro da sua boca e todo esse sistema que eu falei para vocês aqui. Mas precisamos perseverar até o fim. Para a gente concluir, o Paulo fala o seguinte para o Timóteo. 2 Timóteo, capítulo 4, versículo 5. Ele diz assim: você, porém, deve manter a sobriedade em todas as situações. Não tenha medo de sofrer. Trabalhe para anunciar as boas novas e realize todo o ministério que lhe foi confiado. Quanto a mim, minha vida já foi derramada como oferta para Deus. O tempo de minha morte se aproxima. Lutei o bom combate, terminei a corrida e permaneci fiel. Agora o prêmio que me espera, a coroa de justiça que o Senhor, o justo juiz, me dará no dia de sua volta. E o prêmio não será só para mim, mas para todos que com grande expectativa aguardam a sua vinda. Amém, irmãos? Ele está falando, Timóteo, se mantém sóbrio, se prepara para qualquer situação, não tenha medo de sofrer, realize o trabalho do Senhor, o ministério que foi confiado a você, e permaneça fiel, porque
a coroa vai vir, o prêmio vai vir, não vai ser só para mim, mas para todos que aguardam a vinda do Senhor com grande expectativa. Amém?